com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16 do primeiro livro de Reis, e nós vamos lendo e nós vamos expondo. E diz assim o versículo 1: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, mas tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e os que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, o que fez, o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com os seus pais e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. A palavra ministrada no início tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Aqui está falando de serviço. Lá Ezequiel 46, não só o 46, mas a partir do 40, começa a falar de um tempo do fim, falando da época do milênio, uma época em que haverá paz, uma época em que Jesus, o filho de Davi, haverá de reinar 1000 anos sobre a terra. E mesmo sobre esse reinado de Jesus Cristo, nós vemos todo aquele protocolo, tudo o que haverá de ser feito no templo, aquilo que o povo do Senhor vai fazer, o trabalho que o Senhor está exigindo, a organização, a prestação do serviço, a vida daqueles que estarão ali no milênio. Deus já projetou isso há muito tempo, e aquelas pessoas foram escolhidas para aquele serviço. E aqui, a leitura que nós fizemos está dizendo que veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. Nós estamos vendo aqui alguém que foi chamado, o Senhor está dizendo: olha, eu te chamei, você não era ninguém. E essa expressão nós vamos ver muitas vezes na Bíblia. Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 23, quando Samuel chama o rei Saul e diz que ele seria o chefe sobre o povo de Israel, ele seria sobre o rei de Israel, seria o rei sobre Israel. E ele diz: olha, mas quem é a minha tribo? A tribo de Benjamim, minha tribo é a menor que existe. Quem é a minha família? A minha família é a menor de todas as tribos de Israel. E aqui o Senhor está chamando esse homem e está dizendo: eu chamei você do pó, você não era ninguém. Eu te chamei com um propósito. Eu coloquei você para ser o chefe do meu povo, o chefe do povo de Israel. E você tem algo a fazer. Não foi assim por acaso. E, infelizmente, não só no caso de Baasa, mas também Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, depois da divisão. E, por que não dizer, todos foram chamados, Davi, o próprio Saul, Salomão, todos foram chamados com um propósito para cumprir a vontade do Senhor, fazer, cumprir, estabelecer a vontade do Senhor. E aqui o Senhor está mostrando a sua indignação com essas pessoas que foram chamadas com o propósito de estabelecer a vontade do Senhor. Ninguém está no caminho do Senhor
sem o propósito. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um compromisso. E estamos vendo aqui no versículo 2, dizendo que o Senhor está irritado, né? Irritado. Da mesma forma que o Senhor se irritou com Jeroboão, o Senhor está irritado aqui com esse terceiro rei de Israel, rei do norte. Portanto, te levantei do pó e te pus sobre o chefe, sobre o meu povo, Israel. Mas tu tens andado no caminho de Jeroboão e tens feito pecar o meu povo. Além dele não cumprir a vontade do Senhor, esse homem que saiu do pó, ele está fazendo o povo de Israel pecar. A questão da responsabilidade é uma questão assim muito grande com respeito àquilo que nós recebemos do Senhor e aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos do Senhor. E aqui esse homem, ele que recebeu uma incumbência, ele que foi usado para matar Nadab, que era filho de Jeroboão, por causa dos pecados que ele está cometendo. Nós vemos aqui uma escalada de pecados, uma escalada de idolatria, uma escalada de atentados contra Deus. O primeiro, Jeroboão, né? E depois nós vemos aqui Nadab, e agora nós estamos vendo aqui Baasa, o terceiro. Cada um dos reis de Israel, do primeiro até o último rei de Israel, cada um pior do que o outro. Nós não vamos encontrar o segundo menos pior do que o antecessor, mas existe uma escalada. E por isso Israel será levado primeiramente cativo, né? Primeiro do que a nação de Judá. Ele vai ser levado, vai ser aprisionado, vai ser destruído pelos assírios por causa dos pecados que eles cometeram contra o Senhor. E essa expressão que nós estamos vendo aqui, então veio a palavra do Senhor. Estamos vendo essa expressão, porque o Senhor, a partir de agora, começa a levantar, na sua misericórdia, ele começa a levantar os seus profetas, o ministério dos profetas, para que pudesse falar a esse povo. O Senhor já havia falado anteriormente, o Senhor tinha dado um compromisso para esses reis, ele sabia o que eles deveriam fazer, ser o chefe do povo de Deus, dirigir a nação de Israel nos caminhos do Senhor. Mas o que eles fizeram pecar o povo de Israel. E cada um pior do que o outro. E o Senhor está trazendo aqui uma dura mensagem para esse homem Baasa. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. É interessante que todos esses reis, eles estão recebendo a palavra do Senhor. E todos eles sabem ou souberam o que aconteceu com o seu antecessor. E o Senhor havia dito para Jeroboão as mesmas coisas que foi falado para ele. De que quem morresse da parte de Jeroboão na cidade, os cães haveria de comer. E quem morresse no campo, as aves do céu haveria de comer. Eles sabiam disso aí. Mas é uma coisa assim terrível como as pessoas resistem, eles enfrentam, as pessoas confrontam o Senhor. E esse homem, Baasa, ele foi usado para tirar a vida, para fazer cumprir a vontade do Senhor, na vida de Nadab, filho de Jeroboão. Está lá no capítulo 15, versículo 27, dizendo: e conspirou contra ele Baasa, filho de Isaías, da casa de Sacar, e feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. E aí começa a dizer, no versículo 29, e sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do servo de Isaías, o silonita. Ele foi instrumento de Deus para tirar a vida do filho de Jeroboão e de toda a família, exterminar a casa de Jeroboão. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. E aqui está vindo a palavra do Senhor a esse homem, dizendo: olha, eu vou fazer a mesma coisa com você, por causa dos pecados que você cometeu. Infelizmente, ele prossegue
nessa escalada, e não só ele, mas todos os demais reis de Israel serão cada um mais corrupto que o outro, e, infelizmente, o fim de Israel será trágico. Versículo 4. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão. O que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Ele era para tremer diante de uma situação dessa, porque ele viu que a palavra do Senhor, até aí, ele é o terceiro e já havia se cumprido até o segundo, né? E ele haveria de ser o terceiro que a palavra do Senhor se cumpriria na vida dele. O versículo 8 diz, ou melhor, versículo 7, assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa, por causa de todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. Ele irritou o Senhor, porque ele foi a mesma forma, ele agiu da mesma forma que Jeroboão havia agido. E aqui ele está recebendo ainda uma condenação maior, porque ele, na condição de quem havia sido instrumento para tirar a vida do filho de Jeroboão, ele não se emendou, ele não olhou para essa situação. E aqui ele está sendo punido, ele haveria de ser punido porque ele tirou a vida também do filho de Jeroboão. Ele recebe essa condenação. Se ele não tivesse continuado no caminho de Jeroboão, certamente ele não haveria de receber essa condenação. E o versículo 8 diz: no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirsa, sobre Israel, reinou 2 anos. Esse aqui já é o filho desse Baasa, começou a reinar depois da morte de Baasa. E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirsa. E entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, o que nós estamos vendo aí é pecado atrás de pecado. O filho desse homem, desse rei Baasa, reinou e era um homem mau. Um homem igual ao pai, pecou pior do que o pai. E aqui Deus levantou outra pessoa para julgar esse homem. E levanta-se aqui um indivíduo chamado Zinri, que era chefe da metade dos carros de Israel. E diz que Elá, o que ele estava fazendo enquanto Israel estava numa guerra contra os filisteus. Ele estava bebendo na casa do seu mordomo, enquanto as suas tropas estavam lá no campo de batalha. Então nós vemos a situação trágica, moral, espiritual, que era esse povo, esses reis de Israel. Não é à toa que eles eram julgados porque eles pecavam e porque eles faziam o povo de Israel pecar. Isso é uma coisa que remete muito aos dias de hoje, quando nós estamos falando muito da questão do exemplo, a questão do legado, a questão daquilo que se passa para a sua família, aquilo que se passa para os seus filhos, aquilo que se passa para a sua posteridade. E nós temos que entender o que cada um desses homens estão fazendo, o legado que eles estão deixando, aquilo que eles estão fazendo para o futuro da sua família. E nós temos que ver que cada um deles estão deixando uma tragédia para a sua família, estão deixando sepultura, estão deixando destruição, estão deixando um futuro muito amargo para a sua posteridade. E aqui está esse indivíduo, diante de toda essa leitura que foi feito até agora, de Jeroboão até agora. Esse indivíduo agora, ele já é o 4º rei de Israel. E diante de todo esse quadro que ele viu passar, ele era para estar com muita preocupação, com muito medo, ele era para
como diz o ditado, era para estar andando assim, pisando em ovos, de medo com o que vai acontecer com ele e o que vai acontecer com a sua família. Mas, ao invés disso, esse indivíduo aqui ele está fazendo o quê? Ele está se embriagando na casa do seu mordomo, enquanto enquanto as suas tropas estão enfrentando uma guerra, estão morrendo lá no campo de batalha diante dos filisteus. E quando nós estamos falando aqui na questão da bebida, é uma coisa que remete muito ao nosso tempo, não só ao nosso tempo, mas desde aquela época, desde os tempos primórdios, nós verificamos as tragédias que ocorrem por causa da bebida. Aqui um rei teve um fim trágico, ele morreu desonrado, longe do campo de batalha. E quantas pessoas que perdem as suas vidas, tiram vidas por causa da bebida. Bebida que o Senhor condena. Quando nós olhamos lá para Provérbios capítulo 31, a mãe do rei Lemuel dando conselho para ele, dizendo, olha, não é bom que o rei beba, a bebida, se tiver de dar, dá para aqueles que estão perecendo. Existia o costume de misturar o vinho com mirra e dar para as pessoas que iam ser executadas, as pessoas que estão perecendo, para que pudesse ser anestesiada a dor das pessoas. Nós vemos lá o exemplo de Jesus, quando quiseram dar a bebida para ele, ele recusou. E a mãe de Lemuel diz, olha, dá bebida para aqueles que estão perecendo. Lá em Romanos 13, versículo 13 também, o apóstolo Paulo fala, olha, nós devemos andar honestamente, como de dia, nem glutonarias, nem bebedeiras. Isso por quê? Porque sempre a bebedeira trouxe problema grave, problema seríssimo para a sociedade. E como a mãe do rei Lemuel o aconselhou para que ele não bebesse, porque não era próprio dos reis beber uma bebida forte, essas bebidas, estamos vendo aqui o exemplo de um rei que naufragou, que morreu assim de forma assim totalmente sem honra, longe do campo de batalha. Ele morreu, ele foi desferido um golpe contra ele morreu ali na casa do seu mordomo de uma forma muito humilhante por causa da bebida. E, como falamos, nos nossos dias, vemos pessoas morrendo em acidentes, tirando vidas, pessoas fazendo coisas que não devem por causa da bebida. E isso é um exemplo muito grande, porque a bebida ela traz tragédia para a vida do homem comum, para a vida do homem rico, do pobre, do rei. Toda a sociedade ela tem enfrentado tragédias por causa da bebida, e aqui nós estamos vendo um rei tendo um final trágico por causa da bebida. Entrou, pois, Ire e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sempre que nós estamos falando aqui, está havendo um paralelismo com o rei de Judá. Até esse momento, Judá teve 3 reis. Teve Roboão, Abias, e agora está tendo esse rei Asa, que por um bom tempo ele foi um homem que fez aquilo que deveria fazer. Infelizmente, esse homem lá na frente ele vai agir por sua própria vontade, ele não vai buscar o Senhor, e ele também, embora está tendo aqui um reinado longo, um reinado em boa parte de paz, de tranquilidade, abençoado o Senhor estava sendo com ele, mas no final da sua vida, ele vai tomar decisões sem consultar ao Senhor e vai pagar um preço muito alto, porque um abismo chama um outro abismo, e lá no final, quando ele está doente, ao invés de se arrepender, de buscar ao Senhor, ele vai consultar os médicos. Naquela época, os médicos eles tinham assim, um misto de medicina com feitiçaria. Ele deveria consultar, buscar ao Senhor, buscar a cura, buscar o perdão. E ele não fez isso, ele esqueceu mais uma vez o Senhor. Ele esqueceu quando ele foi guerrear e contra Israel, estou falando do rei de Judá, que foi atacado pelo rei de Israel, e esqueceu novamente quando ele deveria ouvir a voz do profeta,
e esqueceu quando ele estava doente. E o final desse rei foi um final também trágico. Embora ele teve um reinado de mais de 40 anos. O versículo 11 diz: sucedeu que reinando ele, estando ele assentado no seu trono, destruiu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem seus parentes, nem a seus amigos. Nós estamos vendo aqui uma coisa terrível. O Senhor havia prometido para Baasa que ia fazer com ele, como fez com a casa de Jeroboão. E aqui, esse homem que era chefe da metade do seu exército, ele conspirou contra ele quando ele estava bebendo, e ele tirou a vida de Baasa, e ele matou toda a sua família, não deixou ninguém da sua descendência para que pudesse dar continuidade na sua posteridade e no seu reinado, e fez pior ainda, ele matou todos os seus parentes e matou todos os seus amigos. Nós estamos vendo o que o pecado faz. Nós estamos vendo aqui uma lição de extermínio. A Bíblia diz que aos mestres, aqueles que dirigem, está destinado o mais duro juízo. E aqui nós estamos vendo, na vida desses reis, eles estão sofrendo um duro golpe. Golpe atrás de golpe. Cada rei que assume, a sua família é exterminada por causa dos seus pecados. Mas, infelizmente, isso não vai mudar. A situação não vai mudar. Eles não vão fazer a leitura disso, né? E eles irão de mal a pior. Destruiu, não deixou, nem a seus parentes e nem a seus amigos. Assim, a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Nós estamos vendo sempre essa expressão, conforme a palavra do Senhor. Sempre a palavra do Senhor. O Senhor nunca deixou de falar. O Senhor sempre falou. E é conforme a palavra do Senhor, conforme ele falou, isso acontece, isso irá acontecer. Por todos os pecados de Baasa e pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel contra as suas vaidades. Eles pecaram, e pelo fato de eles pecarem, eles fizeram Israel pecar e irritar ao Senhor. O Senhor se ira contra o pecado. O Senhor, ele ama ao pecador, mas é o pecador arrependido. Não ama aquele que anda pecando. Isso é um engano, achar que a pessoa está pecando e o Senhor está amando essa pessoa. Não, o Senhor, ele ama o pecador arrependido. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor irrita, ele está irritado, está irado contra aqueles que andam cometendo pecado. Assim, foi destruído Baasa e toda a sua família, seu filho, sua família, porque cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. E esse rei, Zinri, está dizendo aqui no versículo 15, no ano 27º de Asa, rei de Judá. Notem bem, 27º ano do rei Judá. 27 anos já governando. Enquanto isso, nós estamos vendo uma escalada assim interminável de morte com os reis de Israel. E reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O tempo de reinado. Esse foi o tempo mais curto que a Bíblia registra. Ele reinou 7 dias, mas esses 7 dias foi um tempo suficiente
para que ele pudesse pecar gravemente contra o Senhor. E enquanto estava lá o exército lutando, estava na luta, esse homem também estava aqui juntamente com Baasa, estava ali acompanhando, estava verificando o seu chefe na bebedice, estava também longe do campo de batalha. Não, ele não era muito diferente de Baasa. E ele assume, ele vai para a capital, para Tisa, e ele assume o reinado, e nesses 7 dias é tempo suficiente para ele agir, conforme nós estamos vendo aqui, pecar gravemente contra o Senhor. E lá, no campo de batalha, o texto está dizendo, versículo 16, que o povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onre, chefe do exército. Lá no campo de batalha, eles construíram esse Onre como o novo rei de Israel. E Israel, nesse momento, passa a ter 2 direções. Esse Zimri, que certamente ele era apoiado, tinha apoio do povo, ele foi para a capital e começa a reinar. E lá no campo de batalha, os militares, eles elegeram, indicaram Onre como o rei de Israel também. E aí eles estão vindo para a capital. Eles cercam aquela cidade e quando o Zimri percebe que não há mais nada a fazer, ele foi pego de surpresa, ele vai para dentro do palácio e ele toma uma atitude desesperada. Está no versículo 18, vamos ler o 17 ainda. E subiu Onre e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tisa. E sucedeu que Zimri, vendo que a cidade era tomada, foi ao passo da casa do rei e a queimou sobre si e morreu. Ele entrou na casa, ele incendiou o palácio e ele morreu queimado, por causa dos pecados que cometera. 7 dias de governo, de reinado, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Então nós vemos como que o pecado é uma coisa que estava alastrada no coração de todos aqueles que assumiam o reinado de Israel. E eles pecavam e eles faziam o povo pecar. Quanto aos mais atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel? Então, versículo 21, então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos, metade do povo seguia Onre, mas o povo que o seguia Onre foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onre reinou. Então nós temos aqui que houve uma guerra civil em Israel. Houve uma guerra civil e essa guerra ela durou 4 anos. Lá atrás nós vemos uma divisão entre o reinado de Israel. Judá e Benjamim se separou das outras 10 tribos e houve essa divisão. E agora nós estamos vendo uma divisão no próprio Israel, dentro de Israel, dividiu ao meio. E houve uma guerra civil. E essa guerra ela durou cerca de 4 anos. E os liderados, as pessoas que eram lideradas por Onre, eles foram mais fortes e eles venceram essa guerra. E o Tibni, que perdeu essa guerra, ele foi morto. E aí esse Onre começa a reinar de fato sobre Israel. O versículo 22 diz: mas o povo que o seguia a Onre foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onre reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onre começou a reinar sobre Israel, reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. Aqui nós vemos aqui Asa já com 31 anos reinando sobre Israel. Isso porque ele teve um governo que, inicialmente, e por um bom tempo, ele foi um rei que fez a vontade do Senhor. O versículo 24 diz: e de Semer comprou o monte Samaria por 2 talentos de prata, edificou nele e chamou a cidade que ele edificou de Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E sem homenagem àquela pessoa que ele havia comprado, que chamava Semer,
ele colocou o nome daquela cidade de Samaria. E essa cidade, ela vai ser uma cidade famosa por muito tempo. Essa cidade, ela vai durar até que os assírios levem Israel cativo. E o nome dela, ela vai durar por muito tempo. Nós vamos ver lá na frente a mulher samaritana perguntando a Jesus aonde deveria de cultuar. Isso porque a duração dessa cidade, embora ela foi dominada, mas ela existiu por muito tempo. E quando nós falamos aqui em Samaria, Reino do Norte, nós queremos fazer uma colocação assim para fins históricos sobre Judá e sobre o reinado do norte. De Salomão em diante, aconteceu essa divisão, que nós temos sempre ter em mente. Jerusalém, a parte do sul, ela durou até que Nabucodonosor invadisse, destruísse completamente e espalhasse o povo de Israel. A parte do norte, que foi inicialmente liderada por Jeroboão, ela durou até que os assírios levassem o povo de Israel em cativeiro. E quando nós falamos Judá, existe assim um equívoco. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar quando Judá saiu do Egito. Mas não foi Judá que saiu do Egito. Israel saiu do Egito, porque Judá é uma das tribos. A nação de Judá, ela passa a existir depois da divisão da tribo, depois da morte de Salomão. Então, nós nunca podemos falar da nação de Judá antes da morte de Salomão, porque a nação de Judá ela passou a existir somente depois da morte de Salomão. E essa nação de Judá, Israel foi destruído, né, e ela continuou. Hoje, não é errado se nós falarmos assim a nação dos judeus, falarmos a nação de Israel, porque foi dado esse nome depois de Israel, mas o certo é que a nação de Israel ela foi completamente destruída. Muito embora muitos de Israel migraram para a terra de Judá, né, para Jerusalém, e continuaram existindo. E as tribos continuaram existindo porque migraram para lá. Mas o Israel mesmo, a primeira parte de Israel, eles foram completamente destruídos e foram misturados juntamente com outros povos que foram levados para a sua terra, e o povo de Israel foi levado para outras terras, e houve assim uma miscigenação. Então nós temos que fazer essa colocação para a gente tirar essa dúvida. No ano 31 de Asa, rei de Judá, onde começou a reinar sobre Israel, reinou 12 anos em Tisa, e em Tisa reinou 6 anos. De Semer comprou o monte Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes deles, aquela escalada. Cada um que assumia tinha que ser pior do que ele. Assim foram os reis de Israel até que eles foram levados cativos. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor. Sempre essa expressão, fazendo pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus Israel com as suas vaidades. Quantos mais atos de honra, o que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Honre dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui vai começar a história de homem pior do que todos, até aqui. Jeroboão foi referência. A partir de agora, Acabe ele vai ser referência do mal, porque ele será muito pior do que Jeroboão. E Acabe, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, Asa reinando já por 38 anos. Asa, rei de Judá, reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Honre, o que era mal aos olhos do Senhor.
mais do que todos que foram antes deles. Todos que pecaram, não conseguiu pecar igual Acabe pecou. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. O nome dessa mulher, o nome desse rei, faz uma referência ao próprio Baal, que ele serviu, que essa nação dos Sidônios serviam. E Acabe, que era um homem que era de Israel, israelita, conhecia a lei, conhecia o Deus verdadeiro, ele fez Israel pecar, ele pecou, e se não bastasse, ele casou com essa mulher que a história dessa mulher, ela vai percorrer toda a Bíblia, vai estar lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, né, como referência de pecado, porque ela foi uma mulher perversa, uma mulher idólatra, uma mulher que perseguiu, que matou os profetas do Senhor, e por isso Acabe, ele foi pior do que todos. E diz ainda no versículo 31, e foi e serviu a Baal, a adorou, né? Adorou a Baal. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O que ele está fazendo aqui quando ele constrói um templo para Baal na capital, Samaria? Ele está comunicando que, doravante, Baal era o Deus de Israel. Né? Ele afastou, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu depus o rei de Israel. O rei de Israel agora é Acabe. E por isso ele fez muito mais do que os outros antecessores fizeram. Nós vamos estudar, não vamos adentrar agora, porque temos muito que estudar sobre a vida de Acabe, a vida de Jezabel, por isso não vamos entrar no texto. Mas o final desse homem, ele não vai ser menos pior do que o dos outros antecessores seus. Está dizendo o versículo 34, em seus dias, Iel, o beletita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo a Segube, seu último, pôs as portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Nós estamos vendo aqui no final do capítulo, um cumprimento da palavra do Senhor, sempre a palavra do Senhor, que passarão os céus e a terra, mas elas não passam. Está se reportando aqui, provavelmente aqui, uns quase 500 anos atrás, algo que o profeta, que Josué havia dito quando ele destruiu a cidade de Jericó. Está lá no Josué capítulo 6, 26. Ele proferiu a maldição de que aquela cidade não haveria mais de ser reconstruída, e se alguém reconstruísse, quando ele começasse a edificar, o seu filho primogênito deveria morrer. E quando ele colocasse as portas, o seu último filho deveria morrer. E aqui está cumprindo, está dizendo, em seus dias Iel, o beletita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo a Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, sempre nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor, o Senhor falando e o Senhor cumprindo, porque as suas palavras, elas não voltam atrás. Infelizmente, esses homens estão vendo a palavra do Senhor cumprir, mas eles vão obstinadamente continuar no seu caminho mau. E que nós possamos olhar para o que nós temos visto e aceitar a palavra do Senhor. Tudo que nós temos lido, dia após dia, se refere à palavra do Senhor para as nossas vidas. A preocupação que o Senhor tem de enviar a sua palavra, hoje, através da Bíblia, através daqueles que ministram, a palavra, através da Bíblia, que todos nós temos, que nós temos que consultar para descobrir qual é a perfeita, boa
e agradável vontade do Senhor, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou ler aqui um comentário, uma pergunta que tem. Se os irmãos quiserem mandar mais perguntas ou até fazer mesmo de forma oral, fiquem à vontade. É o primeiro comentário. Esse capítulo retrata muito bem como a pessoa sem Deus age, com tolice e falta de sabedoria. Esses reis, por estarem cegos pelo pecado, não conseguiram entender que o juízo de Deus estava sobre eles, e ao invés de se arrependerem, eles fizeram práticas ainda piores do que seus antecessores. Uma pergunta. Em relação à guerra que se perpetua em Israel nos dias de hoje, é correto afirmar que é uma continuação da desobediência à palavra de Deus? Com certeza. Israel, ele sempre pagou um preço muito alto pela rebeldia, né, pela rebelião contra Deus. E o que está acontecendo ali, muito embora nós verificamos a mão de Deus protegendo, guardando e mantendo Israel, mas tudo que aconteceu ao longo da história de Israel, de morte, de aflição, é consequência do desvio de Israel da vontade do Senhor. Está sem áudio. Estava vendo aqui a questão do rei de Onre, ele permaneceu mais ou menos por 4 gerações, né, reinando em Israel. E eu vejo aqui uma situação assim bastante complicada em relação a uma família, né? Foi uma família, foi uma descendência que trouxe muitos prejuízos para o povo de Israel, para a aliança, para o povo de Deus, né? E Onre, ele foi assim muito forte no sentido de repassar princípios que foi assim maus mesmo para os seus filhos. Você vê que lá na frente ele permite que Acabe se case com Jezabel, né? E Jezabel era uma mulher que não era israelita, era de uma outra nação, uma mulher que adorava, né, ao deus Baal e outros deuses, e tudo isso foi trazendo para Israel uma decadência cada vez mais, assim, pior. Eu acho que quando o escritor ele coloca que, apesar de Onre, né, ele era mau perante o Senhor, mas assim, você vê que Acabe, ele fez pior do que todos os que foram antes dele. E quando a gente percebe que o reinado de Acabe, que começa aqui nesse capítulo 16, ele é um começo de reinado muito ruim, porque ele levantou mesmo, né, para Jezabel, ele levantou altares, levantou postos ídolos, né, de maneira que ele cometeu assim, muitas abominações para irritar a Deus. Então a gente percebe que aqui também, a gente vai entrar mais à noite, no novo alvorecer, ou seja, ainda que Israel estivesse passando por noites sombrias, né, por situações bastante tenebrosas, mas aí Deus vai e levanta também um profeta, né? E aí depois a gente vai ver um pouquinho sobre esse profeta. E Acabe tem alguns capítulos aqui no livro de Reis falando a respeito dele, né? Para mostrar que, independente dos pecados, das situações, né? Que o homem ele venha a fazer diante de Deus, mas esses pecados eles não ficam diante de Deus, eles não ficam assim sem ser visto, né? Deus ele enxerga o futuro mesmo e ele bate o martelo em termos de juízo na vida daquele que se levanta para pecar e para fazer o outro pecar. Essa é a minha participação. É verdade. Eu tenho uma dúvida.
Porque lendo aqui no capítulo 14, no versículo a partir do 10, né? A profecia de Aías fala que o Senhor eliminaria a descendência de Jeroboão, né? E aí no 16, a profecia de Jeú fala que o Senhor se irritou contra Baasa, né? Porque ele eliminou, matar a casa de Jeroboão. O Senhor já havia falado que eliminaria a descendência dele. Aqui seria o cumprimento, mas o Senhor mesmo assim não se agradou, porque não seria Baasa a eliminar, mas seria de outra forma que o Senhor eliminaria essa descendência? A questão é que, no caso aí, ele deveria andar nos caminhos do Senhor. E quando ele também se desviou do caminho do Senhor, ele passou, vamos dizer assim, a responder por mais esse crime, porque ele não tinha, vamos colocar assim, ele não tinha autoridade moral para matar, já que ele executou, já que ele executou aquela sentença contra aquele rei, ele não deveria andar pelos caminhos dos caminhos daquele rei anterior. Mas como ele prosseguiu no mesmo caminho, aí ele herdou também essa condenação, porque ele matou aquele outro aí, que era igual a ele. Era menos ruim do que ele. Entendi. Alguém tem mais algum comentário? Alguma participação? A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus pelos momentos que aqui passamos, pela participação de cada um, presença também. Conosco aí o pastor Fábio, não é isso, pastor Fábio? Parece que eu tinha visto aqui no hall de participantes a participação do pastor Fábio. Oi, alô, Pai do Senhor. Pastor Fábio, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer ouvir essa ministração tão profunda e poderosa da Palavra de Deus. Sempre que eu posso, eu entro no link aí para ouvir e sorver um pouco das Escrituras maravilhosas que é a Palavra do Senhor. Né? Eu estava aqui pensando que como Deus ele é misericordioso, porque ele avisa o que poderá acontecer para muitos dos seus servos. Ele avisou a muitos daqueles reis que, ao permanecer naqueles caminhos em que eles estavam, o destino seria esse e aquele. Esse aviso de Deus, eu penso aqui comigo, que é um fio da sua misericórdia, com o intuito de que a pessoa que é avisada, o servo que é avisado, o servo que conhece a palavra, que é avisado, se arrependa do seu mau caminho. Então, uma palavra maravilhosa, profunda. Deus abençoe a Igreja de Deus, Candangolândia. Amém. Obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo, pastor Fábio, os demais também. Que Deus possa continuar nos levando ao crescimento contínuo do nosso caráter segundo Cristo, nessa instrumentação do modo único que Ele escolheu, sua palavra.